Então, vamos começar a gravação do nosso novo devlog. Dessa vez um pouco diferente. Nós vamos focar principalmente na build, né? Ver o que a gente tem da build. E hoje só terei eu comentando, não teremos os comentários do Atos também. Bom, primeiramente, já fora de jogo, precisamos que os artistas façam um ícone para o nosso jogo, que por enquanto a gente só tem esse padrão da Unity, correto? Essa tela de início também a gente vai ter que refazer. E aqui já estamos na tela do jogo. Começando pelos ajustes, né? Já vamos direto para o áudio. A primeira coisa que a gente percebe é que o áudio ele diminui muito quando a gente está nessa tela. Então, por exemplo, aqui está em 60, 50 e poucos por cento, mas já está bem inaudível. Aqui, basicamente, eu já não escuto mais o jogo, mas ainda tem uns 40% da barra sobrando, então não está ajustado corretamente aqui, e isso vale também para as outras barras. Então, se eu diminuir aqui a música, aqui ela já não está audível. Se eu colocar o volume geral aqui, mesmo aqui ela toca bem baixinho, como se estivesse aqui nos últimos 5%, já 10%, mas ela já fica a música baixa por aqui. Então, a primeira mudança que a gente percebe já é essa daqui. Bom, falando um pouco sobre o vídeo, né? Eu não senti diferença na tela cheia ou não, então não sei se está funcionando esse botão. Outra coisa que percebemos também foi que dependendo da resolução, a 1024 aqui ele quebra, né? Então aqui o Canva ele não tá feito corretamente, então a gente consegue ver que acaba quebrando a tela. Mesmo sendo uma resolução difícil de ser utilizada, nunca se sabe, né? Então, é sempre bom ter algo próximo. Da parte dos controles, a gente só tem os controles de controle, não temos de teclado, e também foi conversado sobre o de fliperama, né? E outra coisa é que esses ícones aqui eles estão bem desfocados, né? Dá pra ver que aqui tá claramente bem escrito, com suavidade, e aqui tá basicamente meio desfocado, né? Então, refazer esses botões para eles terem um enfoque correto e também criar o dos outros controles. Então tá a parte dos ajustes, além, claro, de trocar pela nova tela de celular, né? Seria basicamente isso. Fazer a tela de crédito, né? A gente só tem a transição funcionando, mas a gente não tem ela em si. E agora a gente vai começar a analisar as cutscenes.
Bom, então temos bastante coisa para falar sobre as cutscenes. Começando lá na primeira cena, né? A gente tem o Enzo desaparecendo mais rápido do que a tela escurecendo, então causa aquela estranheza, certo? Nós também temos a falta da animação dele andando, ele simplesmente vai deslizando pela tela. Nós não temos um botão de pausa durante as cutscenes, então seria interessante apertar Start e só pausar a cutscene rapidamente, certo? E o pular a cutscene, a gente não pula até essa tela aqui, a gente pula para a próxima cena.
Então isso também causa um pouco de estranheza. O correto seria a gente pular direto para essa dela daqui. Outra coisa que acontece é a cor dos diálogos do vilão tá azul, não tá branca que nem o dos outros personagens, certo? Na sala escura, o Ian tirando o óculos, ele começa a tirar o óculos antes de falar alguma coisa, né? Ele começa o diálogo dele, nem dá a entender ainda que ele vai tirar o óculos, ele já tá tirando o óculos. A Amanda, ela do nada fica gigante com os olhos brancos no meio da cutscene. E nessa última parte do mundo do perfume, nós não temos o botão de pular também, a cutscene. Todo mundo é obrigado a assistir a cutscene. A cor do fundo tá com uma coloração diferente. E seria basicamente isso. Aqui, da escolha de personagem, a gente tem que implementar as imagens que foram postas aqui. Nós ainda não temos o que cada atributo é aqui, falando qual o valor nem nada. E esse pixel do Ian, ele tá um pouco mais acima. Como dá pra ver aqui, ó. Da Amanda vem por aqui e o Ian tá acima. Isso em relação a todos os outros, ó. Todos estão padronizados iguais, independente de qual eu mude, mas o do Ian aumenta o pixel. Outra coisa que também, o botão de seta, ele não chega a selecionar nada, tu aperta e ele não faz nada. Então, só com os direcionais mesmo. Outra coisa temos que implementar a música que foi entregue da escolha de personagens. E a Catarina tá com os olhos diferentes em cada coisa. Então, algumas imagens ela tá com o olho preto ou marrom, durante as cutscenes ela tem o olho verde. Então a gente tem que definir direitinho qual que vai ser a cor e ajustar isso. Então vamos começar aqui o jogo. Então, aqui a gente já tem o menu. Inclusive aqui resetou as coisas, agora que eu percebi. Se eu não me engano, eu tinha ajustado a música para ser um pouco menor. E aqui ela voltou ao padrão. Tem que dar uma olhadinha que eu não tinha reparado nisso antes. Tô reparando agora também. Daqui da gameplay a gente ainda tem que fazer alguns ajustes. Por exemplo, eu acho ainda relativamente fácil para fugir dos ataques. Uma coisa que acontece é esse chute infinito. Então ele vai ficar o tempo todo fazendo o som. A hitbox ela tá meio errada, como deu pra perceber. Eu tava mirando nesse personagem daqui, nesse inimigo daqui. E mesmo assim eu consegui acertar o inimigo de trás, né? Então as hitbox também tem que ser ajustadas. Mas temos que ajustar um pouco como que vai funcionar. Por exemplo, reduzir um pouco a velocidade, às vezes, do personagem. Ou então aumentar dos esqueletos, porque é muito fácil de desviar. Dá pra ficar parado, desvia. Para, desvia. Inclusive a programação dele está tão exata, né, que tem 2 esqueletos aqui e nem tá pra reparar, né. E aqui eu tomei double kill, double hit e morri. E aí fica infinito. E aí agora vem um dos nossos problemas, porque para eu voltar pro jogo agora no momento, eu teria que vir outra coisa, né? Aqui, ó, como vocês podem reparar, ele vai estar me chutando infinito, redrigando o som. Quando eu pauso, aí sim ele volta a dar o som, mas se eu retomar, vai resetar novamente por causa desse chute infinito. E aí agora, pra eu poder voltar a jogar, como não tem tela de game over nem nada, eu tenho que voltar pro menu, pular de cutscene em cutscene, e a última cutscene não é pulável. Então a gente tem esse problema. Eu acho que esse é um dos maiores problemas que a gente tem, principalmente pra testar o jogo e tudo.
Então, implementar um tende novamente, que volta direto para a fase, ao invés de voltar para o menu principal. Ou então já ajustar essas coisas da cutscene. Mas então, no mais é isso, principalmente. Vamos conversando na reunião de sexta também outras alterações, outras coisas que precisam ser feitas. Mas no geral, isso é o mais importante pra gente dar uma olhada agora.